Vamos iniciar o script com o comando clear para limpar a memória, comando clc para limpar a janela de comandos. Vamos também criar um vetor x na linha 4, que vai de -π sobre 2 até π sobre 2, com intervalo entre os elementos de π sobre 100. Vamos criar o nosso vetor y, cuja fórmula é x² vezes seno de 1 sobre x², com o detalhe dos pontinhos nas operações. Isso significa que estamos fazendo as operações com os elementos dentro do vetor x e não a multiplicação dos vetores x vezes x, o mesmo para o produto com seno. Assim, no seno de x, o arco está fazendo a divisão de 1 pelo vetor de x com todos os seus termos de x ao quadrado. Logo, para fazer o gráfico, basta utilizar o comando plot x para representar o eixo x e y para representar o eixo y. Podemos também fazer o plot sem o eixo x, porém será os índices de y, o eixo x. E assim não será o vetor x de -π sobre 2 a π. Voltando com o vetor x para o plot, na linha 7 nós vamos inserir um título para o gráfico, na linha 8 um rótulo para o eixo x e um rótulo para o eixo y. E também vamos inserir uma grade retangular no fundo do gráfico. Agora vamos rodar e assim teremos o gráfico. Então veja o título do gráfico. No eixo vertical temos o rótulo seno de x e no eixo horizontal temos o rótulo apenas a variável x. Neste script você coloca na primeira linha clear para limpar as variáveis da memória, clc para limpar a janela de comandos. Vamos criar o vetor x de -2 a 2 com os elementos igualmente espaçados de 0.001. Vou introduzir vocês agora o comando find. O que o comando find faz? Ele vai atrás dos elementos que tem esta condição aqui, ó. Na verdade, ele vai só atrás da posição dos elementos, ou seja, os índices dos elementos. Então, os elementos de x que são menores que 0, a gente vai guardar nesse vetor ind aqui. Aí com isso, eu vou em x pegar só os elementos que tem estas posições. Vou guardar na variável t. Aqui eu vou calcular o módulo de x, que neste caso vai ser o módulo de t, porque só t tem os valores de x menores que 0. Aí eu tenho a minha função por partes y1. Como eu vou aproveitar a variável t e ind, eu preciso limpar para não ter nenhum conflito de resultados. Assim, de novo, insiro o comando find. Agora eu só quero os valores de x maior ou igual a 0. Guardo aqui a posição desses elementos. Faço a mesma coisa aqui para t. Pego apenas os valores de x cuja posição são maiores que 0, para x maior que 0, e calculo a minha função x elevado ao cubo. Eu posso fazer de duas maneiras, utilizando direto o x_ind ou simplesmente colocando o t aqui. A gente roda e vai obter o seguinte gráfico. Observa que neste gráfico temos para valores menores que 0 o módulo, né? E a partir de 0 a função x elevado ao cubo. Fazendo a alteração na espessura da linha, temos então um gráfico mais espesso.
fácil, né? Neste script vamos criar um vetor x que vai de -2 a 2 e os seus elementos estão igualmente espaçados de 0,01. Para em seguida calcular a função y, não confundir função com function, são coisas diferentes. Então a função matemática y, cuja expressão é x² menos 1 dividido por x a menos 1, com um detalhe: este pontinho está indicando para o Octave que eu quero pegar cada elemento de x e elevar ao quadrado. Se eu tirar esse pontinho, o que acontece? Isso aqui vai entender que é x vezes o vetor x. A mesma coisa a gente quer operar com cada um desses elementos. Então a gente vai colocar pontinho dividido. Então a gente vai pegar cada elemento desse vetor, vai dividir com cada um desses elementos desse vetor. A gente vai usar o comando find para achar a posição dos elementos que são diferentes de 4. Ou seja, então ele vai guardar todas as posições aqui dos elementos de y que são diferentes de 4. Certo? Aqui a gente vai inserir o comando figure para definir a posição da janela figura, sendo que a gente vai configurar para screen size, que significa o tamanho da tela. Então vai ficar maximizado a figura. Aí aqui a gente vai fazer o plot de x nas posições que o find achou aqui, ou seja, ele vai excluir o valor, a posição em que y é igual a 4. E a mesma coisa faz para y. Então, isso aqui vai ser configurado para a cor vermelha e linha contínua. A gente quer também inserir o ponto da função quando x é igual a 1 e y é igual a 4. A gente vai configurar também em vermelho, só que uma bolinha aberta. E aqui a gente vai definir a espessura dessa bolinha. A gente vai configurar agora aqui o limite em y da função. A gente quer dizer que o y vai de -2 a 5. E aqui agora tem um comando novo para vocês, que é o annotation. A gente vai criar uma seta para representar o eixo y. Observa que aqui é o x final, x inicial, x final, y inicial, y final. Essas posições é a posição em pixel da tela. Então por isso que não é 0, 0 para x inicial e x final. E varia o y, que vai ficar o y inicial e y final. Aqui a gente está colocando a espessura da seta que a gente quer inserir no gráfico. A mesma coisa a gente faz para criar o eixo x. Define o elemento, que é a seta. Agora aqui neste caso o y é fixo, certo? E o x varia, o x inicial e o final da seta. Aqui a gente vai colocar também, utilizar o comando annotation para criar um texto box, que vai inserir a letra x no formato latex, negrito, tamanho da fonte, certo? Font size, tamanho da fonte. Aqui, se a gente quer que a caixa do texto seja com bordas, a gente tira as bordas, ou desculpa, aqui é o preenchimento da caixa de texto, a gente elimina, e aqui é a borda, a gente elimina também as bordas. A mesma configuração a gente vai fazer para colocar o eixo y, a letra do eixo y. Então y, aqui
É o formato do texto, a fonte, o tamanho da fonte, a caixa sem cor e a espessura da caixa sem cor. Então a gente roda e a gente vai ter o seguinte gráfico. Veja que temos a nossa letra X e Y em negrito, que criamos com o comando annotation e parâmetro textbox, e aí temos o nosso gráfico. Observe que no gráfico a gente tem a parte descontínua aqui, né, da linha, e o valor definido em 1,4, que é esse pontinho aqui, certo? Para este exemplo, vamos utilizar a função seno de x e e elevado a x menos 1, que neste caso, no Octave, é a função intrínseca exp, com o expoente x menos 1 de entrada da função exp. Para calcular estas duas funções, vamos utilizar x de 0 a 2π. Os valores vão ser guardados em y1 e y2. Observe que seno de x e e elevado a x menos 1 tem comportamentos diferentes. Por esse motivo, então, vamos utilizar a função plot y para escalas diferentes em y, onde a primeira escala vai ser para o gráfico da função seno e o segundo gráfico vai ser para a escala utilizando a exp, com x iniciando de menos 1. Observe aqui. Aí esse parâmetro é para a escala cartesiana e este segundo parâmetro, semilog, é que vai fazer o gráfico na escala logarítmica em y. X-label. A gente vai colocar o rótulo no eixo X, Y-label, a gente vai colocar o rótulo no eixo Y do lado esquerdo para representar a escala do seno e este comando para a escala logarítmica do lado direito. Vamos fazendo o gráfico, teremos então a seguinte figura. Veja que a função seno de x no eixo vertical à esquerda temos a escala do seno e à direita temos a escala logarítmica, que é para a função e elevado a x menos 1, com o intervalo diferente do lado esquerdo. Veja que a função exponencial é uma reta. Isso se deve ao fato por utilizarmos a escala logarítmica na vertical. Para remover a escala logarítmica, basta tirar o parâmetro semilog. Rodando, vemos então o gráfico da função exponencial da forma que conhecemos usualmente. Note também que a escala do eixo y, representada no lado direito do gráfico, mudou.